qualquer momento que tivesse muita alegria, meu pai ia ficar bêbado. E eu tinha um grande problema com isso, porque meu pai não era um cara controlável. Não tinha ninguém próximo da gente que meu pai parasse pra ouvir. Não tinha ninguém com força pra subjugar meu pai. Então, meu pai bebendo, meu pai alterando, cara, era uma coisa assim, era tirar o pino de uma granada sem saber que horas ela explode. E assim, pô, dias legais viravam um transtorno, sabe? Briga, confusão, soco na cara, sabe? E assim, com o dono da festa às vezes, meu pai não tinha limite. E cara, isso era foda. Então eu sempre dizia que eu tinha dois pais, assim, eu lembro na fase de adolescente, né, que tu começa ali a querer namorar e tal. Eu lembro teve uma vez numa festa que eu consegui sair com mais de uma garota na mesma festa. Fiquei com uma, depois fiquei com outra, coisa de garota. E meu pai bêbado comemorou. Aí quando eu contei de novo essa história pro meu pai sóbrio, me deu uma chamada. Essa era a dupla personalidade do meu pai, falando, pô, tem que ter respeito pelo filho dos outros, cara. Porra, essa porra não é assim não, cara. Que porra é essa, caramba? Meu pai bêbado dessa porra mesmo, moleque, o caralho, não sei o que. Então eu tinha dois pais, cara. Eu cresci, aquele moleque que o pai ia pro bar e eu ficava brincando, entendeu? E cara, a gente, quando não tem consciência, a gente segue o piloto automático. O que é o piloto automático? O que eu tento fazer nesse canal aqui pra vocês, cara? Criar consciência. Construir... O que é consciência, cara? É poder escolher o que é da vida. Poder dar significado às coisas como que é. Todos esses vídeos aqui são pra ensinar isso. É inteligência emocional. Não falo misticismo, não falo coisas que, né, ninguém consegue explicar. Eu falo, cara, muito claro. O que eu te ensino aqui é inteligência emocional. Eu te ensino a ajudar a escolher. Criar consciência ou metaconsciência, né, dependendo de quem explica. Só que, cara, o natural da gente se não tem aversão, a gente vai seguindo no piloto automático. Eu tinha aversão ao meu pai descontrolar. Então eu nunca descontrolei quando bebi. Comecei, acho que eu tomei um vinho a primeira vez com 16 anos, eu acho só. E bem esporádico. E lá com 18 anos, eu acho, 17, 18 talvez. Eu não tinha muito dinheiro, mas o dinheiro que a gente saía, né, aos sábados, assim, a gente comprava uma caipirinha, alguma coisa assim pra divertir. Cara, a bebida, ela tem um efeito, eu vou explicar aqui em cima, ela te dá coragem, por ela atrapalhar o teu córtex, que é o teu raciocínio lógico, ela tira alguns freios sociais que você tem. Então ela é um possibilitador, às vezes assim, tomava coragem pra ir falar com a garota, sabe, pra se sujeitar às vezes um transtorno ali, uma humilhação, né, de ser rejeitado. E a gente era muito rejeitado, né, nessa época. Eu vejo os garotos hoje, assim, eu não fico, eu vi lá no grupo lá, eu não me relaciono com garotas que fazem isso, ou que fazem aquilo, sei lá, são de direita ou são de esquerda. Pô, irmão, na minha época, assim, não tinha essas frescuras, não. Então, assim, porra, era tão difícil ter alguém, então a gente não tinha nem esse direito de escolher, assim, muito não. A gente era muito ferrado pra poder ter esse direito de escolha. Acho que talvez a geração de vocês está muito mais fácil, na minha era muito mais complicado, mas a bebida acabou sendo um acompanhante, né, das minhas saídas. Quando eu fui crescendo, E meu pai, quando me viu bebendo pela primeira vez, ele reclamou, me deu esporro. Meu pai sóbrio. Eu nunca parei pra beber com meu pai. Nunca tive, assim. Só que, assim, o que eu repudiei do meu pai era o transtorno dele. E uma coisa que eu sempre tive, eu nunca perdi a consciência. Bêbado. Nunca, nunca. Não tem nenhum cenário meu que eu fiquei sem consciência ou que eu fiquei... eu alterei minha personalidade. O Jung, né, vai dizer que a gente tem as sombras, né? A gente tem Freud e Jung, né? A gente tem a máscara que mostra para o mundo, né, que vai ser feito, né, racionalmente pelo córtex, e a gente tem quem a gente é mesmo. E são três, na verdade, né, mas basicamente essas duas, assim, né, o que você se mostra e o que você é. Eu acho que como as minhas estão mais alinhadas,
quando eu perco, lógico, eu só fico mais, menos estressado, menos sério, mais risonho, fico com menos freios sociais, mas eu não mudo quem eu sou. Eu não tenho alteração de humor, de agressividade, ou de promiscuidade, ou de qualquer coisa fora do senso. Eu continuo sendo o que eu sou, só que eu fico mais solto, eu fico mais rindo. E isso virou um hábito comum na minha vida. Todas as saídas eram acompanhadas de bebida. A única coisa que eu fazia, pra não ser igual ao meu pai, era não perder a consciência. E eu achava que isso era o básico, era o funcional. Quando eu cheguei quando eu fui, né, passando as vidas, e aí eu comecei a ter mais dinheiro, então eu podia beber melhor, não sei o que, beber mais. Antigamente eu só tomava aquele potão de caipirinha, né, meu irmão, que era no Jamaica, lá em Saquarema, R$5, mó potão, pô. E eu só bebia assim, final de semana, e eu sou muito resistente, tá? Eu sou muito resistente, sei lá, não sei, dizem que isso é uma característica de alcoólatra, né? Talvez por meu pai beber muito, eu acho que eu queria essa resistência, então. Mas eu sempre tentei controlar. Né? Eu tentei controlar assim, eu só bebia final de semana, eu nunca me permitia atrapalhar nenhum compromisso com a bebida. Então nunca a vi como vício, nunca entendi que ela me controlava. E por não perder a consciência, eu cuidava da galera que perdia a consciência, que alterava, que perdia o humor, que ficava brigão, caramba. Eu sempre me mantive do jeito que era. Quando eu comecei a treinar pro Coesp, aconteceu um fenômeno que eu nunca teve na minha vida. Eu tive dinheiro. Depois que eu fui. Não tive dinheiro assim não, mas comecei a ter um salário. Cuidava da minha mãe, mas começou a sobrar, trocado. E aí eu comecei, né, eu não sabia dizer não à comida. Meu problema nunca foi bebida, meu problema foi comida. O maior problema de compulsão é a comida. Porque eu nunca tive acesso, eu não tinha acesso a comer pizza, eu não tinha acesso a comer hambúrguer, eu não tinha acesso a comer salgado. Assim, cara, coisa básica, comer um salgado na padaria, eu não tinha acesso a isso. Então, quando eu comecei a ter salário, eu comecei só a comer essas porra e sem limite. Vamos comer, vamos. E eu nunca, e não é aquela porra assim, sabe? Eu tenho recorde de 37 fatias numa pizzaria. Desculpa. Então, assim, eu sou muito compulsivo, né? Chega guloso, né? Porra de comida. Então, eu fiquei acima do peso. Eu saí de 90 quilos para 108. Eu sempre peguei. Depois que eu comecei a ter acesso à comida, né? Eu era muito magrelo. Quando eu cheguei no quartel, comecei a ter acesso à comida, eu comecei a engordar. Comecei a ganhar peso. Eu era magrelo porque minha dieta era pobreza. Né? Eu tinha as refeições do dia, mas eu trabalhava muito. Então, meu consumo calórico era maior que o meu consumo de caloria. Então, déficit, você está sempre magro. Então, eu era sempre magrelo. Quando eu comecei a ter acesso à comida, né, eu falo que minha dieta era pobreza. Eu engordei muito. E aí, eu tive que, para treinar pro BOP, eu tive que procurar uma nutricionista. E aí, ela me recomendou a parar de beber cerveja. Tipo assim, ela falou, cara, álcool atrapalha. Emagrecimento, atrapalha no ganho muscular. Mas, cara, tu bebe, né? Tipo assim, era meio assim, pô, mas é meu escape. Aí, não, então beleza, então toma destilado. Porque destilado, por mais que ele tenha mais caloria no volume, você não toma o mesmo volume que tomaria de cerveja. Cerveja você vai tomando, vai fazendo diurético e tu não para. Agora, o destilado não, tu vai tomar algumas e tu vai ter que parar.